Olá, meu nome é Adalto Júnior, sou aluno da Uninter, cursando o bacharelado de Teologia Interconfessional. Este vídeo é para a apresentação do trabalho de portfólio, no qual nós vamos apresentar a respeito da violência contra as mulheres. Então, neste trabalho em slide, eu vou apresentar alguns dados, da cidade de Goiás, Velho, em comparação com a minha cidade, que é Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Então, nessa comparação, nessa análise, nós vamos ter alguns pontos entendendo a necessidade de desenvolver esse trabalho a respeito do feminicídio, da violência contra a mulher. Então vamos lá. Eu pus o título desse trabalho, classifiquei como reflexo da violência na imagem da mulher, porque a violência, ela infelizmente, ela acaba que abrangendo toda a humanidade, mas em específico a imagem da mulher acaba sofrendo uma violência maior. Então, por isso que nós devemos observar quais são os pontos que entram em destaque nessa violência. E o que é a violência? Nós vamos entender que a violência é um uso intencional da força contra um indivíduo, contra um alguém. Intencionalmente, essa pessoa acaba fazendo mal a outra pessoa, contra um outro alguém, e de uma forma física. Geralmente, ela acaba ferindo, agredindo essa outra pessoa, deixando sequelas, deixando marcas, hematomas. Certo? Outro tipo de violência que eu quero argumentar aqui é a psicológica, né? A violência, ela tem várias maneiras de uma pessoa sofrer, e a violência psicológica é algo muito real no nosso contexto, onde homens acabam alegando que nunca relou a mão em uma mulher. Eu nunca coloquei a mão em uma mulher, mas com palavras ele acaba que fazendo mal quanto se tivesse colocado a mão, né? A agressão física. Então, o psicológico é o que? A intimidação, o medo, né? Ele trabalha no emocional da pessoa, deixando essa pessoa aprisionada em algum tipo de argumentação dele, com algum tipo de chantagem, algum tipo de imposição que seja contrário à vontade da vítima. Então, é uma forma de violência que a pessoa comete, e muitas das vezes ela não tem a noção de que ela está, ou tem, né, agredindo. E nós vamos ver no desenrolar desse conteúdo há uma maneira de conseguir conscientizar de que a pessoa está ou cometendo uma agressão ou sofrendo uma agressão, porque de ambas as partes ainda encontra-se a dificuldade de entender o que é essa agressão psicológica. Outro tipo de agressão, que é a violência moral e sexual, ou seja, acredito que é uma das violências mais absurdas contra a mulher, e quase sempre e especificamente é contra a mulher ou contra a mulher trans, né, ou vulneráveis, pessoas, né, crianças geralmente que não tem como se defender. É um tipo de violência na qual você tira a integridade da pessoa, você desconstrói a personalidade. A pessoa que sofre esse tipo de abuso, esse tipo de violência, ela acaba que não se conhecendo mais. A questão moral, ela acaba se desvalorizando pelo fato de que ela não encontrou respeito, né? Ela não foi respeitada. Então ali fica uma marca, fica uma sequela para toda a vida, porque geralmente uma agressão física, com o passar do tempo, com alguns medicamentos, algum tipo de tratamento, aquele hematoma ou aquela agressão, dentro de algum tempo, ela consegue esquecer ou até mesmo sumir a marca de seu corpo. Mas uma questão de abuso sexual e moral pode perpetuar para toda a vida, e precisa sim um tratamento e um acompanhamento para que essa dor, né, dessa violência venha a ser amenizada, porque moralmente ela fica desestruturada.
A violência no Brasil, né, contra a mulher, 68% das vítimas de agressões não denunciam um agressor por medo. Nós vamos ver que 76% dos agressores do caso de agressão é de alguém conhecido, ou seja, de alguém que a vítima tinha um contato ou tem um contato direto. Acaba se caracterizando uma agressão familiar, parentesco, né, de alguém muito próximo, vizinho. E pelo fato dessa ligação íntima, a pessoa que foi vítima, a mulher, ela acaba tendo medo de denunciar, ou por não querer fazer mal a quem lhe fez mal, ou por medo de uma represária, algum tipo de situação em que a vítima acaba sendo cúmplice do próprio crime pelo fato de não denunciar por medo, né? Durante o período de quarentena no país, a porcentagem aumentou 36%. Então, no Brasil todo, essa porcentagem ela teve um aumento de 36%, caracterizando um grave, né? Muito importante de se destacar, porque quando as pessoas estão em seu lugar de porto seguro, que é a sua casa, né? Que veio a campanha, né, do Fique em Casa, essas mulheres acabaram sendo agredidas pelos seus próprios parceiros, ou filhos, ou algum parente próximo. Então, a violência, infelizmente, ela não faz só parte da rua, né? Uma violência urbana. Aí é o dado, né, algumas informações de Goiás Velho, que é uma porcentagem também que reflete a realidade do país, né? 79,24% indicam que as agressões aconteceram entre relações heteroafetivas, ou seja, é aquilo que nós estávamos falando dos dados do país, né, que acaba refletindo nas suas particularidades em cada cidade. Dentro da própria família, ou o marido, ou até mesmo o ex, é a maior porcentagem de agressão, onde isso reflete nas cidades do país, e Goiás Velho acaba sendo reflexo dessa violência. A violência que mais se destaca tanto no país quanto em Goiás Velho, nós vamos perceber que a violência física, ela fica em primeiro lugar, que é onde é um tipo de agressão, a distorção daquilo que os homens têm a respeito de si e a respeito das suas companheiras. Então, onde acaba que não havendo respeito e uma imposição da sua vontade. Sendo assim, ele acaba desrespeitando o querer da mulher e partindo para a agressão física. Então, essa é a agressão que está em primeiro lugar em Goiás Velho. E na comparação com a minha cidade agora, Ribeirão Preto também reflete essa violência. O índice de violência nós vamos ver que é muito grande. Em comparação, nós podemos dizer que a violência física está em primeiro lugar. O feminicídio é uma realidade aqui na minha cidade e eu gostaria de destacar aqui, que foram registrados 1.093 o número de medidas protetivas, um número muito alto, né? Então, olha só, aqui em Ribeirão Preto, a Delegacia da Mulher daqui de Ribeirão Preto acabou que fazendo uma parceria e desenvolvendo alguns projetos para coibir a violência contra a mulher, principalmente nesse período, né, de isolamento social, que tende a tendência a crescer, já que Ribeirão é uma cidade muito grande, onde a violência também é muito grande, mas que essa realidade está sendo combatida através de propostas, através de projetos desenvolvidos para combater esse tipo de violência. Os dados daqui da minha cidade de Ribeirão Preto, mais de 80% das mulheres não têm medida protetiva. As mulheres ainda se encontram com dificuldade de conseguir denunciar o seu agressor. Então essa realidade acabam fazendo elas sofrerem caladas, sofrerem dentro da sua própria casa, assim um respaldo, muito provavelmente por falta de conscientização ou de encorajamento para fazer esse tipo de denúncia,
que não é fácil, mas é necessário para se combater essa realidade. E a Delegacia da Defesa da Mulher, 39% das delegacias no país todo se encontra aqui no estado de São Paulo. São 135 unidades, sendo que 10 delas, né, dessas 135, funcionam 24 horas. Então, é sim um reforço muito grande para combater esse tipo de violência, que nós temos que utilizar e conscientizar as pessoas de que essa realidade pode ser mudada. Só muda os números, né? Olha lá, muda os números e a porcentagem, mas o resultado é o mesmo. Ou seja, a agressão física ainda está em primeiro lugar, o feminicídio é uma realidade. Então, por mais o número de habitantes muda de cidade para cidade, mas a porcentagem e o resultado acaba aqui sendo, né, uma realidade e um fato, né? E um fato que nós devemos sempre estar aprendendo, se informando mais para combater essa realidade. Perigoso ser mulher no Brasil, né? Porque se tratando de cada pontos de cidades, né, de cada ponto do Brasil, essa realidade ela se repete tanto em Goiás Velho quanto em Ribeirão Preto. Então, o que fazer para nós começarmos como população, a engajarmos e abraçarmos essa causa para que essa situação, esse tipo de crime, cada vez mais seja combatido? Então, ao meu ver, a minha sugestão é a conscientização. Obter informações e conhecimentos sobre qualquer assunto é a melhor maneira de nós começarmos a combater, a remediar, a ter um tipo de solução. Então, o primeiro ponto é entender o que é feminicídio, porque o feminicídio ele não se caracteriza como um crime, vamos assim dizer, entre aspas, um crime normal. Exemplo, um crime de latrocínio, ou seja, o roubo seguido de morte, ele não é caracterizado como um feminicídio, porque não há diferenciação entre homem e mulher nesse tipo de abordagem, nesse tipo de crime. Agora, o crime contra a mulher, o feminicídio, ele é caracterizado geralmente atitudes de companheiro, de pessoas, né, debaixo do mesmo teto, da mesma parentela ou de pessoas próximas, ou seja, aquele crime que geralmente é caracterizado como violência doméstica, ele é caracterizado como feminicídio. E outra forma de nós entendermos também um pouquinho mais combater esse tipo de agressão é nos inteirarmos a respeito da Lei Maria da Penha. E nós devemos saber, né, quais são os pontos e o que nós podemos fazer para cooperar para que essa lei ela venha a ser exercida com excelência, né, e tenha um poder de proteção. E outra situação para nós combatermos isso é verdadeiramente abraçar a causa. Mesmo eu não sendo, né, mulher, eu tenho mulher, eu nasci de uma mulher, então a mulher é tão ser humano quanto o homem, né? Então nesse gênero, nessa humanidade, nós devemos sim compartilhar da dor de quem está sendo oprimido, de quem está sofrendo a violência, e nós temos que nos engajar e buscar uma solução através do entendimento e atividade para colocar essas leis e essa informação dentro da cabeça. O homem ele precisa ter consciência daquilo que ele está cometendo e como forma de solução ainda apresentando aqui assistências, né? São recursos para ajudar usando todas as possibilidades, ou seja, a tecnologia ela é algo que está ajudando muito a humanidade. A tecnologia está fazendo um favor para a humanidade, né? A humanidade tem alcançado grandes sucessos através da tecnologia, através das redes sociais, por exemplo, é uma tecnologia que está ajudando muito. E na luta contra o feminicídio, contra a violência, nós devemos sim usar também essa ferramenta. Olha lá, Delegacia da Mulher Online desenvolveu, né, um aplicativo criado para atendimento imediato. São mais de 16.540 cadastros, 1.580 acionamentos, ou seja, dentro dessas 16.540
já 1.580 pessoas precisaram de acionar esse recurso pedindo ajuda. E dentro desses números, 75 ocorrências elas foram conduzidas ao departamento policial, ou seja, ela teve sucesso na sua denúncia. Então é uma ferramenta para que a mulher consiga ser protegida. Ainda falando da assistência, né, a agilidade que a tecnologia pode fazer em benefício à mulher, o aplicativo de WhatsApp também é uma ferramenta, né, que aqui na cidade de Ribeirão Preto também é usado de uma forma importante para intimidar e orientar, né, a orientação da vítima, porque através do WhatsApp ela pode saber qual é o processo, qual é o caminho que ela deve seguir depois que ela entrou com o pedido de proteção, né? E qual é a conduta, qual é o caminho que ela deve fazer, quais são os meios, os órgãos que ela deve estar indo. Então, de uma forma até mesmo didática, o WhatsApp acaba sendo um auxílio muito bom e muito ágil para que essa pessoa consiga ser protegida. Bom, esse foi meu trabalho de portfólio, trabalho de desenvolvimento da violência contra a mulher. Aqui estão os links de algumas imagens que foi usada neste trabalho e de algumas páginas e sites que foi coletado essas informações. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.